Meu pai sempre foi um apaixonado pela cultura pernambucana, né? Sempre um grande entusiasta do São João e do Carnaval. E foi justo no aniversário dele, em 18 de fevereiro de 1989, uma festa aqui que durou um final de semana inteiro aqui na Fazenda Macuca. Naquele tempo não uma festa nesse formato, né? Uma festa de aniversário mesmo, com os amigos. Benedito era o sanfoneiro e aí foi forró durante 2, 3 dias, aquela festa toda, cachaça toda para todo mundo, cerveja. A partir daí, meu pai despertou para dar algum tipo de contribuição para cultural, né? Para deixar de ser somente um apreciador e passar a ser um ativista e passar a ser um agente cultural, né? E desde então, a Macuca, que até o momento era uma fazenda de atividade rural, passa a ser também uma fazenda cultural. E naquela época, o movimento, né, essa entidade foi batizada de Movimento Anárquico Cultural da Macuca. Na estrada de corrente. Ou Fronteiriço, então, correntes, aí vai dar asfalto até lá. Aí tem 3 quilômetros de terra. E Correntes é um povoadozinho que tem lá. Povoado. Poço Comprido. É no meio do caminho daqui para Correntes. Aí entra à esquerda e indo para Palmeirinha. Aí vocês vão pra lá Tem agora? que falar agora. Chamando todo mundo. Bora. E a gente vai encontrar. O São João da Macuca surgiu justamente em 1989. Na verdade, em 1988, já meu pai veio com alguns amigos aqui, trouxe alguns músicos e já teve alguma coisa que você pode dizer que seria precursora do que viria a ser a Macuca e do que viria a ser o São João. Isso foi em 1988. Mas a primeira festa de São João, com a intenção de fazer uma festa da Macuca, foi em 1989. Como eu já disse várias vezes, o meu pai era um incrivelmente apaixonado pela cultura popular nordestina. E o São João era completamente diferente do que o que acontece hoje, né? Já foram várias fases, mas inicialmente o cortejo era um dia só de festa e o cortejo saía da fazenda para a Baixa Grande. Era um cortejo de carro de boi, muitos carros de boi, acho que já chegou até perto de 100 carros de boi, eram muitos, porque o carro de boi era um meio de transporte muito usado para carregar cargas aqui na região, né? E aí na festa eles transportavam pessoas. Daqui da fazenda até Baixa Grande, com muita festa, muito forró, sempre Benedito tocando no início. E quando chegava em Baixa Grande, aí rolava o forró em alguma bodega do povoado. Era assim que funcionava o São João. Depois veio todas as outras fases, o cortejo foi invertido e passou a vir de Baixa Grande para Macuca. E hoje em dia ele acontece somente em Baixa Grande. A movimentação cultural da Macuca ela é originária daqui, da fazenda, né? A fazenda aqui, ela praticamente está no limite entre 3 municípios. É zona rural de Correntes, na maior parte, mas também é de Palmeirina e também é de Garanhuns. Mas a partir do momento que meu pai foi para o Recife cursar a faculdade, depois morou lá também como geólogo, ele passou a ter uma vida noturna e uma vida boêmia muito em torno do sítio histórico de Olinda. Meu pai era um entusiasta do carnaval olindense e tanto que a Macuca surgiu culturalmente em 1989 e em 1990 já fez o primeiro cortejo no Carnaval de Olinda. Essa relação com Olinda é uma coisa muito íntima, é uma relação muito forte, tanto do meu pai quanto da própria Macuca. E aí em 1990, no Carnaval de Olinda, se eu não me engano era numa quarta-feira de cinzas, porque naquele tempo meu pai fazia cortejo todos os dias, ele adorava sair com o Benedito tocando forró pela cidade. E aí, um morador de rua, que estava bêbado,
com uma trouxinha nas costas, chegou perto deles e começou a entoar a música do boi, que é aquela boi, 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 eu vou deixar minha burrinha, vou montado no meu boi. E a partir de então meu pai se tocou, é um boi. Aí é que ele começa a chamar de boi da macuca. Esse boi, ele tem a percepção e o sentimento da cultura de um povo como um todo. Se ele está no carnaval é porque é o momento próprio de manifestação de um boi. Se ele está no São João é porque é o momento próprio da manifestação da sanfona, da zabumba, dos instrumentos que compõem o universo da cultura popular. Boi, 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 boi! A partir de 1990, quando decidiu se chamar de boi da macuca, essa figura do boi precisava ser representada, né? Que é uma figura que está presente em vários ciclos culturais. Está presente no ciclo natalino, está presente no ciclo carnavalesco, está presente no ciclo junino. Dependendo da região do Brasil onde ele acontece, ele atravessa todos os ciclos culturais tradicionais. A macuca, ela é muito ligada ao São João e o Carnaval, né? Como todos sabem. Desde o início, isso sempre foi os dois pilares principais, né? Com a maior influência do São João, a gente pode dizer assim, porque é a festa que acontece aqui no interior e por toda essa influência de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos na vida de meu pai e, por consequência, na vida da macuca toda, mas era Carnaval e São João. Mas com o passar do tempo, essa atividade cultural foi se desenvolvendo e abrangendo outras linguagens artísticas, outros ramos da música, outros tipos de evento, né? Já teve por aqui. Por aqui, quando eu falo além da fazenda, envolve Baixa Grande e Poço Comprido principalmente. E a gente já teve por aqui concerto de música erudita, concerto de flauta doce, concerto de música de câmara. A gente já teve festival de música instrumental. E isso foi desenvolvendo um festival de cultura popular, que foi feito até 2016, que chamava Macuca Brinquedos Populares. Termina que no formato atual, além do Carnaval e do São João, o que acontece é o festival, né? O Festival de Arte da Macuca, que chama Macuca das Artes atualmente, mas que passou por várias fases até chegar a esse momento. Ele começou como Concerto na Macuca, lá em 2000, era um festival de música... Sempre foi um festival de música aberta, sabe? De vários ramos da música, vários tipos de música. Passou a ser um Macuca Jazz e Improviso, que apesar de contemplar várias linguagens musicais, tinha uma concentração maior na música instrumental e no jazz. Passou por Macuca do Mundo até chegar ao formato de Macuca das Artes, vem com uma proposta de contemplar bem mais linguagens artísticas. Apesar de ter o foco principal na música, mas ele vem também com força inclusive de querer desenvolver mais o cinema, as artes plásticas, a dança, o teatro, enfim. O meu pai, dentro da atividade cultural da Macuca, como se, num jargão que se fala comparando com o futebol, na maior parte do tempo, ele batia o escanteio e corria para cabecear. Sempre foi muito dele, é uma coisa muito pessoal dele. É lógico que existiram fases na Macuca e nessas fases, amigos diferentes estavam próximos em fases diferentes. E que colaboravam e que ajudavam, mas sempre foi uma coisa muito dele, muito íntima. Principalmente no começo, nos primeiros 10 anos, era muito ele. Ele tinha um Fusquinha, e aí ele botava Benedito dentro do carro, botava Zé Romão, ele levava a zabumba, botava o boi, não sei como é que cabia tudo dentro do carro, ia tudo apertadinho ali como uma lata de sardinha, e ele ia para todo lugar fazer cortejo com o boi na Macuca. Sempre foi uma coisa muito particular dele, muito pessoal. Atualmente, nos últimos anos, o meu pai participava em nível estratégico. Ele nunca deixou de participar e ele nunca deixou de ser a última palavra. Sempre foi uma coisa muito consensual, nos últimos anos muito entre eu e ele, mas a última palavra era sempre a dele. Ele já não estava com muita paciência de estar cuidando do dia a dia da produção cultural, sabe?
de ter essas preocupações. Então, essa parte do fazer, da coisa mais operacional, já estava muito na minha mão. Competia a ele mais a questão da direção artística, da curadoria, a gente discutia os nomes que viriam para as festas aqui conjuntamente, e isso sempre foi um trabalho muito cotidiano. Eu falava com meu pai todos os dias, sempre tinha macuca pelo meio. E todo dia era uma conversa de muito planejamento, muitos sonhos. Isso foi o nosso cotidiano nos últimos 6 anos. Muito, porque a Macuca aumentou muito a quantidade de atividades, aumentou muito a quantidade de eventos, se espalhou muito pelo ano inteiro. Então, isso acompanhou uma proximidade entre meu pai, maior ainda do que a de pai e filho normal, sabe? A de pai e filho que a gente já tinha. Isso fez com que a gente grudasse mesmo um no outro durante os últimos 6 anos. O meu gosto por música, a minha relação com a cultura, ela é influenciada integralmente pelo meu pai. Meu pai é que me apresentou todo esse mundo do São João, do Carnaval, de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, de Capiba, de Claudinei Germano, de Alceu Valença, as coisas mais recentes de Chico Science e Nação Zumbi pra cá. Isso me fez, por exemplo, virar músico profissional. Eu aprendi música com Benedito. Meu pai tocava um pouco, mas meu pai não era músico. Meu pai era o ativista cultural da coisa. E aí, com a convivência com Benedito, desde criança, eu conheci Benedito quando eu tinha 6 anos de idade. E eu aprendi a tocar triângulo com Benedito, aprendi a tocar zabumba com Benedito. E a partir disso, eu fui desenvolvendo até o ponto de virar músico profissional. Virei músico profissional, toquei com vários artistas de Pernambuco. E isso tudo com a bagagem que vinha sendo construída a partir do meu pai, né? Depois de ser músico profissional, foi que eu me interessei por fazer parte da produção da Macuca, né? De trabalhar planejando e realizando os eventos. Até então, me concentrava mais na coisa da música, de ser músico. A concepção artística da Macuca se confunde com a concepção artística do meu pai. E foi o que ele ensinou para mim e que é idêntico. A gente tinha o mesmo gosto, que é dele e que ele me ensinou e que foi o que eu absorvi. Então, era engraçado que a gente gosta dos mesmos artistas. Se você for perguntar quais os 5 artistas que você mais gosta do Brasil, a resposta vai ser a mesma. E quando tem uma música ou outra que a gente não gosta, que torce o nariz um pouquinho, era exatamente a mesma música. Então tinha essa coisa, ficou... A concepção artística da Macuca é a mesma que a do meu pai e é a mesma que é a minha. Virou uma coisa só, sabe? A Macuca não é uma coisa que a gente pensa como uma produtora cultural que vou fazer esse evento com este formato, com este tipo de curadoria para este público, ou vou mexer na grade de programação para contemplar esse público, para contemplar aquele. Não tem isso. O que toca aqui, a curadoria da gente, é o que a gente gosta. É o que vai estar no meu serviço de streaming, é o que vai estar nos toca-fitas do meu pai, é o que vai estar nos discos do meu pai. Tudo aquilo que a gente ouve é o que vai tocar aqui, é o que já tocou aqui e é o que toca. Então é uma coisa muito espontânea.